Boa noite. Meu nome é Inês Alves de Santana, sou coordenadora em uma escola da rede pública em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Estou usando uma blusa azul, a cor da minha pele é parda e tenho os cabelos pretos, né? E venho para conversar com vocês, né, neste congresso sobre a formação docente em tempos de pandemia, os enfrentamentos no contexto do ensino fundamental. Esse meu trabalho ele é um recorte de uma dissertação de mestrado que eu já venho trabalhando já faz algum tempo, né, desde o ano passado, sob a orientação da professora Maria Cristina Lima Paniago. Quem somos? Como que iniciamos essa pesquisa? Como eu disse, eu sou coordenadora de turmas de primeiros anos, trabalho com professoras na rede pública. Já falei para vocês que este artigo refere-se a um recorte dessa pesquisa, intitulada Narrativa sobre a formação de professoras do ensino fundamental 1 em contexto de pandemia. Tem como objetivo construir uma discussão teórica acerca da formação docente continuada no período da pandemia. Do que parte essas reflexões? Justamente da necessidade de compreender quais foram as dificuldades e as lacunas que ficaram durante este período. Né? Como que essa formação docente dos professores, das professoras, foi impactada com essa transição do modelo presencial para o ensino remoto? E dentre alguns autores, eu trago Torres, que fala justamente isso, que as instituições de ensino elas também foram surpreendidas e tiveram que se readaptar também, né, pela escolha feita. Então, por exemplo, aqui eu cito que na rede pública, onde nós trabalhamos aqui, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós utilizamos o celular, nós utilizamos o WhatsApp. Por quê? Porque as famílias teriam muitas dificuldades para se adaptar a um outro. O que nós destacamos neste trabalho? Nós destacamos as considerações da Edmeia Santos, que vem trabalhando sobre essa questão da cultura digital, né? E quando ela fala sobre esse contexto da cultura digital, ela vem falando sobre a cybercultura, que é essa cultura que revoluciona a comunicação, a produção e a circulação em rede de informações e conhecimentos dentro dessa interface da cidade cyberespaço. Logo, novos arranjos, espaços temporais, como ela mesma diz, emergem e com eles novas práticas educativas. E nós vimos isso muito potencializado durante a pandemia. Então, isso ficou salientado como nós já tínhamos uma dificuldade em relação, principalmente, à tecnologia, a esse avanço tecnológico. Nós já tínhamos uma lacuna dentro da escola pública, e isso foi muito potencializado. Então, esse contexto dessa cultura contemporânea, essa cultura baseada nessa cybercultura, que vem ancorada em processos sociotécnicos que nós vivemos dentro das grandes cidades, na escola nós ainda não conseguimos fazer isso acontecer. Então, nós precisamos também potencializar esse trabalho a partir deste conceito também. E outra autora também que vem discutindo, mas falando sobre a cultura digital do professor, é a Bonilla. E dentro dessa perspectiva também que o professor ele também tem a sua cultura digital, ela traz uma tríade, que seria a análise do contexto tecnológico, a formação cultural e a produção do conhecimento. Então, quando ela fala da análise deste contexto tecnológico, ela vem destacando que não basta ensinar apenas a usar o computador. Nós precisamos também do acesso, deste acesso à cultura digital, deste acesso garantido. E que essa relação entre a ciência e a sociedade
que seria essa análise do contexto tecnológico, ela influencia diretamente esse fazer do professor, esse fazer pedagógico, essas práticas educativas dentro da escola. E que muitas vezes nós nos encontramos debatendo muito essa questão dessa formação cultural. E pensando justamente nessa questão dessa prática pedagógica do professor, de como isso aconteceu, nós trouxemos um autor que é o Moreira e a Kremer, que eles discutem sobre a flexibilidade docente, a partir de uma perspectiva do professor sendo o único responsável pela sua formação. E Moreira, ele traz justamente uma fala que diz o seguinte: na educação, o comportamento flexível é tanto demandado dos professores quanto difundido como uma habilidade a ser adquirida aos estudantes futuros trabalhadores, estimulando-se o professor por diferentes meios a adaptar-se às circunstâncias variáveis, a produzir em situações mutáveis, a substituir procedimentos costumeiros, às vezes repetitivos, às vezes bem suscetíveis por novas e sempre fecundas formas de promover o trabalho docente. E nós vimos isso acontecendo muito durante a pandemia. O professor teve que ir para o home office, ele teve que se adequar a esta nova forma de aprendizagem, ele não teve tempo, ele não foi preparado para que isso acontecesse. Então, muitos professores, de uma maneira ou de outra, conseguiram sobressair. Então, a gente precisa muito, muito questionar sobre essa formação que aconteceu durante este período, quais foram os aspectos que foram produzidos, que foram, de alguma forma, potencializados positivamente e alguns que, infelizmente, não foram desta maneira, tá? Foram, mas num sentido negativo também. E para pensar também nessa mesma circunstância em relação ao trabalho do professor, Saviani, ele tem um outro texto que fala sobre essa precarização do trabalho docente durante o período da pandemia, o excesso de afazeres que o professor se viu obrigado a ter que preencher durante esse período, eram as planilhas, principalmente aqui na rede pública, aqui em Campo Grande, aconteceu desta maneira. Eram muitas planilhas para o professor fazer, ele teve que construir apostilas, ele teve que fazer algumas apostilas, e isso em sistema home office. Então, ele foi precarizado porque ele teve que mesclar um monte de atividades junto com os afazeres de casa também. Então, quando eu trago este trabalho, que vem falando sobre as narrativas, sobre este processo que aconteceu durante esse tempo na pandemia, as professoras já vêm assinalando de alguma forma que a precarização foi extremamente grande, tanto é que nós estamos com um número de atestados exorbitantes neste ano após o retorno. Então, assim, nós tínhamos que pensar na implementação do processo do ensino remoto, como que isso aconteceu, quais foram agora, depois da pandemia, quais foram, infelizmente, os resquícios que ficamos. Então, nós temos muitas situações complexas para resolver depois desse processo todo, dessa implementação do ensino remoto. Eu trago as referências desse trabalho todo, né, a Bonilla, o Antônio Moreira, a Edmeia Santos, o Saviani, a Paula, que eles vêm construir esse diálogo, eles vêm nos auxiliando também para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, tentar contribuir positivamente para o avanço dessas questões relacionadas principalmente à tecnologia digital, pensando neste fazer pedagógico, nesta prática do professor, nesta